A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Graças e paz, eu sou o pastor Marcos Oliveira e hoje eu estou aqui para nós tratarmos sobre batalha espiritual. Quem já não ficou meio preocupado, perdido, desorientado e às vezes sem saber o que fazer? Então, nesse tempo de relacionamento com Deus, de evangelho, mais de 20 anos no evangelho, Deus tem me impulsionado para começar agora a compartilhar também algumas experiências, sabedoria, algumas informações. E lembrando aqui, irmãos, que eu não sei de tudo, mas o que eu sei, quero passar para os irmãos a respeito sobre batalha espiritual. Amém? A igreja, o reino dos céus está aqui e a todo momento estamos numa guerra, seja ela uma guerra individual, uma guerra em prol do reino, mas nós estamos nessa guerra. Eu quero ser mais objetivo, sucinto, para podermos falarmos nessa série de batalha espiritual. Só que nós não podemos falar de batalha espiritual sem antes falarmos dos princípios de guerra. O que norteia uma guerra? A guerra fala sobre o quê? O que está em jogo? A recompensa? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa identidade, a nossa postura em meio à guerra, à batalha espiritual? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra a potestade, as hostes, os principados que governam as regiões celestiais. Amém? Então, nesse momento, nesse momento, eu quero começar a falar que toda guerra ela tem seus princípios, Há os princípios de guerra que nós precisamos saber, tá bom? Então lá em Mateus capítulo 16, 18, capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ali, o Senhor já está ensinando que a igreja é que ataca, a igreja avança, tá? Não pensa que, eu estou recebendo um ataque do inimigo, não. Você pode estar recebendo um contra-ataque, porque na realidade é o reino dos céus que avança, é o reino dos céus que ataca, que arrebenta as portas do inferno, libertando os cativos oprimidos, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre batalha espiritual? A gente precisa entender os princípios de guerra espiritual. Então a primeira coisa que você precisa entender: você já é mais do que vencedor. Eu estou olhando aqui porque eu fiz algumas anotações, tá bom? Então você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, tá? Então você não entra para vencer, é porque você é mais do que vencedor que você entra e consegue obter as vitórias pelo poder do Altíssimo e no nome do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que precisa entender: o reino dos céus é maior do que o reino das trevas, tá, irmãos? Para cada um demônio tem 4, 5 anjos guerreando em prol da igreja e em prol também aí dos seus filhos, tá? Dos filhos de Deus. Outra coisa que você precisa saber: ao aceitar o reino de Deus, você já decidiu. Você já se decidiu por um lado. Se decidiu por um lado, o inimigo já te odeia. Apóstolo Pedro vai dizer, que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Mas todos nós sabemos que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Outra coisa que nós precisamos saber: em Lucas capítulo 10, versículo 19, Cristo vai dizer: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Sabemos que serpentes e escorpiões são espíritos malignos, tá? Que já estão subjugados pelo poder de Deus, mas que nós precisamos exercer a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Outra coisa: toda guerra
se faz necessário conhecer as suas armas. Aprenda algo. Você precisa sempre pedir a Deus entendimento das armas que já estão reveladas na palavra. Ali em Efésios capítulo 6, você já consegue entender. Só que tem muitas armas espirituais que você ainda não conhece. E peça sempre ao Espírito Santo de Deus armas novas, tá? Armas novas. Outra coisa que você precisa entender, toda guerra tem vários ambientes, né? Conforme a guerra normal, né? Tem guerras que são na terra, tem guerras que são no ar, tem guerras que são no mar. Então toda guerra, ela tem seu ambiente. Então quem guerreia no céu não guerreia na mesma forma na terra. Uma guerra no mar é diferente de uma guerra na terra. Então você precisa saber que os ambientes mudam e as estratégias vão ter que mudar. E a percepção também ela vai mudar. Outra coisa que você precisa entender, a guerra espiritual, ela pode estar acontecendo nesse exato momento. Alguma batalha espiritual nas suas finanças, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, sentimental, ela pode estar acontecendo nesse momento. Cuidado, eu não estou falando que você tem que ficar super supersticioso, né? Nem espiritualizar tudo. Mas cuidado, existem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida que aparentemente pode ser uma coisa normal. Aí você está achando que é uma coisa normal, mas tem uma influência espiritual por trás disso. Fique atento, peça a Deus para te dar discernimento de espírito e revelar, tá? Se isso de fato é de uma ordem espiritual ou de uma ordem emocional ou física, tá bom? Outra coisa que você precisa entender, nem sempre o maior exército é o exército vencedor. Muitas das vezes você vai ver que Davi declarava lá nos Salmos que ele estava cercado e cercado, né? Você vê que o exército lá de Israel, o povo de Deus, em algumas situações eles eram em menor escala, tá? Mas não significa que eles perderiam, se eles vivessem conforme o Senhor quisesse, obedecendo em santidade, tá? Cumprindo a palavra, eles seriam um vencedor, né? Porque Deus, como Moisés disse, Deus é o varão de guerra, né? Aquele que trabalha, aquele que batalha pelos seus. Outra coisa, na guerra não tem espaço, pega isso, na guerra não tem espaço para medrosos, covardes, preguiçosos, murmuradores e pessimistas. Você vê lá que Deus fala para Gideão, olha, fala para os medrosos, covardes aí, que aqueles que são para voltar. A Bíblia vai dizer que 22 mil medrosos e covardes retornaram. Tá? Então, fique atento sobre isso. Tá? Toda guerra há um líder, há um general, há um rei, né? Há uma liderança espiritual. E a gente precisa entender que guerras não são feitas por sentimentos, guerras não são feitas por emoções e nem por aquilo que a gente vê. Entenda o seguinte, guerra tem um general, nosso general é Jesus, mas abaixo dele, aqui na terra, nós temos os nossos pastores, apóstolos, bispos, tá? Então você também precisa ser humilde. Quando a igreja serve a um pastor de honra, serve a um pastor de bênção e obedece ali segundo as escrituras, segundo a palavra, ela é vitoriosa. A maioria dos fracassos de muitos crentes é que eles não mais respeitam seus pastores. Eles não acham que eles podem fazer o que bem entende, né? E são donos da própria vida e sabem de todas as coisas. Não, Deus colocou os pastores ali para poder abençoar, orientar e ajudar as ovelhas. Outra coisa que precisa entender, os campeões de guerra têm característica em comum. E agora, encerra agora para você, né? Para fechar esse vídeo aqui, encerra algo profundo. Todos os campeões, eles têm algo em comum. Olha só. São obedientes. Primeiro, eles são obedientes, tá? Então, quer vencer essa guerra? Obedeça a Deus e obedeça aos seus líderes espirituais. São corajosos. Precisa de coragem. Vai com medo, vai sem medo. Vai sabendo tudo, sabendo pouco, mas vai, coragem.
eles são fortes mentalmente, fisicamente, espiritualmente, tá? Então o que acontece? Vai enfrentar batalhas espirituais, você tem que estar forte espiritualmente. Seu emocional também tem que estar, porque senão você vai passar por problemas maiores, tá? Eu te aconselho a rever o seu emocional, busque em Deus para Deus restaurar, tá? Que toda depressão, que toda ansiedade seja jogada por terra na tua vida, porque fazer batalha espiritual, tendo as emoções todas destruídas, confusas, não vai não, tá? Se trata, se cuida e depois você se expõe mais, tá? Enquanto você não tiver tratado isso, não vai não. Todos os vencedores, campeões, são homens de fé. Na batalha espiritual, esquece. Se não tiver fé, se você não for uma pessoa de fé, não entra não. Uma das armas poderosas, né, que é, além da obediência, o amor, a sabedoria do alto, é ter fé. Sem fé, a Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, né, guarde a sua fé, conserve a sua fé, nutre a sua fé. O apóstolo Paulo vai dizer que também a fé ela é como um escudo que te protege dos dardos inflamados do inimigo, tá? Todos, todos os campeões, eles são unidos, tá? Unidade, quer vencer? Unidade, não anda sozinho não, né? Não deixa o inimigo colocar, não, eu vou vencer e sair sozinho. Esteja em grupo, esteja no corpo de Cristo, esteja vivendo os projetos do reino da tua igreja para você ser vencedor, tá? E todos os campeões de guerra, eles aguardam as recompensas da guerra, lutam pelo exército e lutam pela sua família, tá bom, irmãos? Então, esses são os princípios de guerra. Esses são os princípios de guerra, tá? Eu te abençoo, que você prospere, que você cresça e que você coloque esse vídeo de novo. Enxergue, ouça, melhor dizendo, ouça de novo esse vídeo. Preste bastante atenção, tá? Porque nessa batalha espiritual você já é mais do que vencedor. Mas você precisa entender essas questões que são simples, mas ao mesmo tempo são profundas, tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje nós falamos sobre os princípios de guerra, tá? No próximo vídeo nós vamos começar a falar das armas de guerra, tá? As armas de guerra espiritual, para que você, a sua família, seus negócios, tá? A sua vida espiritual, para que vocês sejam mais do que vencedor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.